tornando-se uma pessoa melhor. Prestemos atenção. Para todo lugar, aliás, para qualquer lugar onde se deseja ir, existe sempre um caminho e nem poderia ser diferente disso. Lembrando que para se chegar ao local certo onde se quer chegar, é necessário que o caminho adotado seja o caminho certo. Porque senão, se pegarmos um caminho duvidoso, se pegarmos um caminho que não temos a certeza, a possibilidade de chegarmos lá no final e termos que voltar torna-se grande. E nós podemos dizer também que nós somos movidos por impulsos, por vários impulsos, porque aqui, nesse mundo, nós estamos como seres humanos e nós estamos vivendo no mundo com tudo isso que existe no mundo, com tudo isso que podemos chamar de atrativos do mundo, atrativos que só podem ser ilusórios, porque neste mundo Jesus não quis ser coroado rei. A gente sabe disso na passagem que nos é narrada pelo Evangelho. Ele respondeu a Pilatos, quando ele foi perguntado se ele era rei. Ele disse que o reino dele não era desse mundo. Então, isso nos leva a raciocinar que ele prefere então reinar, mas reinar num outro mundo, lembrando, ou num outro reino, não é? Fica até mais adequado de se alcançar. Ele prefere reinar num outro reino. E ele nos fala que existe um reino que está dentro de nós. E esse mesmo Jesus, ele se auto-intitulou Caminho, porque ele não nos fala, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Então, aí está contido, eu sou o caminho. Mas fica a interrogação, caminho para onde? Caminho para quê? E entre as respostas que podemos oferecer, podemos dizer, para ir me tornando uma pessoa melhor, para ir me tornando uma pessoa cada vez melhor. E a gente pode observar que Jesus, ele foi sinalizando esse caminho. Esse caminho, ele está todo já traçado nas páginas do Evangelho, que nós sabemos são páginas cheias de luz, páginas cheias de vida. Esse caminho para se chegar lá onde nós mais queremos chegar, porque nós sabemos, o que nós mais queremos é ser pessoas felizes. O que nós mais queremos é ser pessoas alegres. O que nós mais queremos é ser pessoas do bem, é claro. Nós não queremos ser pessoas do mal. Nós não queremos ser pessoas infelizes. Nós não queremos ser pessoas tristes. Basta olhar para o nosso redor e veremos que quanta busca por medicamento existe para que possamos sair de ansiedades, de depressões, não é? Então nós queremos sim ser pessoas com sentimentos que nos façam estar bem. Nós queremos então ser felizes. E dizíamos que o Evangelho nos sinaliza. Ele, Jesus, que nos disse ser o caminho, ele vai colocando setas, portanto. Um caminho não é assim. Num caminho, nós não encontramos setas, sinalizações as mais variadas. É necessário ir seguindo essas setas se nós queremos desembocar no caminho que nós estamos querendo chegar. E Jesus nos dá várias indicações.
Poderíamos aqui listar várias, mas o importante é sabermos de todas essas indicações, mas nós, no nosso nível evolutivo em que nos encontramos, nós não conseguimos seguir todas de uma vez. Então, que tal encontrarmos algo no Evangelho que nos sugere melhoria de nós mesmos? Podemos então começar pelo perdão. Quantas vezes Jesus nos fala de perdão? E é interessante que lá no Sermão da Montanha, que nós encontramos narrado também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 de Mateus, Jesus tem uma parte em que ele nos fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. E aí nós ficamos. Poxa vida, se a gente tem dificuldade de amar amigo, o que será amar inimigo? Quantas etapas precisamos então passar dentro de nós mesmos para que possamos atingir um dia a esse mandamento de Jesus que nos pede amar o inimigo? Falávamos do perdão, que colocamos como oportunidade primeira de começarmos a fazer o trabalho dentro de nós. Sabemos que não é fácil perdoar. Não é fácil devido à nossa condição de seres ainda pequenos na evolução. Por isso é que não é fácil. Porque nós nos melindramos com facilidade, ficamos aborrecidos com outra tanta facilidade e por aí vai. E, no entanto, Jesus nos fala de perdão. Ele nos fala que é necessário bendizer aquele que nos maldiz. O que será que nós precisamos para colocar isso em ação? Para bendizer o que nos maldiz? Será que a gente depende de algum estatuto, de alguma ordem, de alguma lei? Será que nós necessitamos da autorização de alguma pessoa que nós admiramos? Ou será que nós precisamos apenas de um despertamento interior nosso, de uma vontade a nos mover para que nós possamos colocar isso em prática? Porque são etapas para que a gente consiga chegar ao ponto de poder perdoar ao nosso semelhante. Quando Jesus nos pede para que a gente bendiga o que nos maldiz, talvez não seja uma maneira da gente sair dizendo qualquer coisa que a gente considere ser positiva, porque aí também a gente não vai estar cumprindo aquilo que seja necessário ser cumprido. Porque imaginemos uma pessoa que sabemos aí que aborrece, que incomoda, né? E outros adjetivos aí semelhantes a esses. Não adianta nada sairmos dizendo: nossa, mas aquela pessoa é maravilhosa, mas aquela pessoa é uma pessoa muito do bem. Não seria mais sensato se nós procurássemos encontrar nessa pessoa as virtudes que é possível de serem, as virtudes que são possíveis de serem encontradas? Porque sabemos que todos nós temos em nós virtudes que já conseguimos conquistar com o nosso esforço, e nós temos também defeitos, vários defeitos, que se formos aquietar e olhar para nós mesmos, não fica difícil de serem identificados. Então, vejamos naquela pessoa que tínhamos tudo para falar mal dela. Busquemos uma virtude que seja possível de ser detectada e exaltemos essa virtude. Isso nos dá a sensação
de que teremos mais paz em nosso interior do que se estivéssemos a falar de maneira negativa desse nosso semelhante. Então é possível ver que quando Jesus nos fala de perdão, ele está falando também de paz que é possível de ser sentida no nosso íntimo. Nós não falávamos que nós queremos ser pessoas felizes? Para ser feliz tem que ter paz. Não é possível querer ser feliz guerreando, porque o guerrear, sabemos que ele é repleto de incômodos, de preocupações, de medos, de ansiedades, e nós queremos ser felizes. Então, para que nós possamos ir trabalhando o perdão em nós, sigamos o caminho. Não é Jesus que nos pede para amarmos o nosso inimigo? Não é Jesus que nos fala para bendizermos aquele que nos maldiz? Procuremos seguir esse caminho, não colocando como meta, mas dando o primeiro passo. O que seria dar o primeiro passo? Não é iniciar? Não é começar a fazer? Porque de que adianta estar movido por vontade, colocar como meta, idealizar, se não começamos? De nada adianta. A fé sem obras, ela é morta, nós não aprendemos dessa maneira? Então, tornando-se uma pessoa melhor, comecemos. Dizíamos que o Evangelho está cheio de sinalizações. Coloquemos uma delas como prioridade para que nós possamos dar os nossos passos. E a prioridade escolhida por nós foi o perdão. Procuremos vivê-lo. Procuremos ativar esse perdão em nós. Ativemos mais a compaixão. Não foi isso que moveu aquele bom samaritano? Ele não se moveu de compaixão? Talvez, se ele não se sentisse movido por essa compaixão, ele também teria se passado ao largo, teria passado ao longe. Mas não porque ele se moveu de compaixão. E nós, quando colocarmos lentes de compaixão no nosso olhar, aquele que víamos como algoz, que víamos como difícil, que víamos como inimigo, ficará muito mais fácil, podemos sim dizer assim, ficará muito mais fácil de vê-lo como semelhante, como irmão, se o olharmos com as lentes da compaixão. Então, comecemos. Vamos dar o primeiro passo, porque é assim que nós conseguiremos rumar e seguir por esse caminho que nos fala de caminhos para conseguirmos chegar na vida que é eterna, porque a vida real, ela sim é eterna. Esse reino dos céus que está dentro de nós, tudo nele é eterno. E esse reino que está fora de nós, que é esse mundo, nada nele é eterno, porque são coisas que estão no tempo. Então pensemos nisso. Se queremos nos tornar pessoas melhores, vamos dar o primeiro passo, vamos colocar como prioridade procurar perdoar o nosso semelhante. Jesus não fez isso? Ele não é o nosso modelo? Ele não é o nosso guia? Na sua hora extrema, ele não dizia ao Pai do céu: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem? É claro, quando sabemos, já fazemos de um jeito diferente. Quando equivocamos ou quando erramos, é porque ainda não sabemos como fazer de maneira melhor. Então, peçamos ao Pai que nos ajude, porque nós queremos, sim, nos tornar pessoas melhores. Que essa frase faça parte da oração nossa de cada dia. Então, que o Pai abençoe esse nosso propósito de nos tornarmos pessoas melhores e queiramos, então, ser
essa pessoa que é melhor. E que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.